Olá, uma editora dedicada às ciências sociais e uma trajetória surpreendente. José Xavier Cortez, expulso da Marinha, busca o caminho em São Paulo nos anos 60 e se torna um dos principais editores do país. Lançando o livro A Saga de um Sonhador, na entrevista de hoje, José Cortez nos conta como se deu essa história. Na dica de leituras, as crônicas de Clarice Lispector no livro De Amor e Amizade e de Álvaro Moreira, na coletânea Melhores Crônicas. O Leituras conversa agora com José Xavier Cortez. Cortez, A Saga de um Sonhador, que é um livro curioso, porque embora trate de sua biografia, não é um livro a rigor biográfico, porque, sobretudo, a Teresa faz quase que um estudo antropológico do que foi a sua criação no sertão nordestino, em Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Como é que começa a história desse livro? Como é que surgiu a ideia de se trabalhar esse livro? Eu nunca pensei que a minha trajetória pudesse sair num livro. Felizmente saiu esse livro. Isso é uma pesquisa de 5 anos da professora Teresa Salles, que é uma professora aposentada da Unicamp, hoje presidente da Fundação Josué de Castro, no Recife. Na realidade, são 2 livros em um. A primeira parte, vamos dizer, o livro 1, é o período que compreende quando eu nasci, lá no sertão do Rio Grande do Norte, até o ano de 1964, esse período em que eu, da agricultura, saí da agricultura de subsistência, trabalhava com meus pais, saí com 17 anos, fui para a Marinha, na Marinha fiquei 9 anos e em 1964 eu fui punido com o golpe militar. Então a Teresa Salles trabalha todo esse período. Ela fez entrevista com várias pessoas, ela esteve lá no sítio onde eu nasci, que a casa ainda existe, e nós preservamos essa casa, a nossa família, até os meus colegas ex-marinheiros. Isso é a parte 1. E aí ela coloca, nesse trabalho, que é um trabalho, ela é socióloga, e ela coloca toda uma visão sociológica, antropológica, como você falou, daquele período dos anos 50, dos anos 60, não é? A questão do algodão, enfim, faz um estudo com uma certa profundidade, ou com uma profundidade, sobre as relações sociais daquela época, inclusive. E depois da segunda parte, com a jornalista Goimar Dantas, que mora em São Paulo, e que faz a partir do dia 4 de janeiro até 31 de março, agora, de 2010, toda essa minha trajetória, com também entrevista e depoimento de várias pessoas. Agora, como é essa coisa de trabalhar com livros? Porque você sai da Marinha, praticamente, não é que tenha sido expulso, mas teve toda aquela conturbação política, você era ligado ao sindicato dos marinheiros, né? Quer dizer, você sai da Marinha e vai trabalhar com livros. Como é que se dá essa passagem? Não, na verdade, a Associação dos Marinheiros. Na verdade, eu fui expulso, tá? Não tem essa palavra expulso, porque hoje eu sou anistiado político, agora em 2004, depois de 40 anos. Mas foi interessante porque a chave de tudo isso foi que durante esse tempo todo, desde quando eu saí de casa, eu sabia que o trabalho braçal simplesmente não ia me levar àquilo que eu planejava um dia ser. E a leitura me levou a ser isso. Quer dizer, eu diria hoje que a leitura me levou a ser o que eu sou hoje. Quando eu saí da Marinha, em dezembro de 64, logo em seguida vim para São Paulo, porque na Marinha não tinha, lá no Rio de Janeiro, não tinha o que fazer, né, porque eu não tinha nenhuma profissão. Na Marinha eu era maquinista. E você sabe que a questão das pessoas que tinham problemas políticos não conseguiam emprego fácil e nos navios, principalmente era a Fronap, enfim. Então eu vim embora para São Paulo e em São Paulo eu fui trabalhar num estacionamento
onde fiquei 2 anos lavando carro. Aprendi a manobrar, porque nem isso eu sabia. E depois é o seguinte, como eu falei, comecei a estudar. Em frente ao estacionamento tinha um cursinho, Visconde Cairu, que era do pessoal da USP. Eu pedi para estudar, me deram uma bolsa de estudo, enfim. E em 66 eu prestei vestibular na PUC e passei. Então, prestei para o curso de Economia. Então, a partir daí, a minha vida começou a mudar. E você se torna editor, né? Quer dizer, primeiro começa com a Livraria Cortês, né? Para chegar à editora Cortês, né? Quer dizer, como por que essa intenção de se trabalhar especificamente com livro? Porque o mercado livreiro sempre foi complicado. Veja o seguinte, rapaz, eu como não tinha nada, não é? Inclusive minhas condições eram muito precárias financeiramente, eu tinha que abraçar o que aparecesse, né? E na PUC, você sabe que naqueles anos, naquela década de 60, 70, ainda é hoje, mas enfim, era a universidade, vamos dizer assim, politizada do Brasil. É lá onde se reuniam, onde tinham os grandes nomes das ciências sociais, como Florestan Fernandes, que foi dessa casa, Ottaviani, Paulo Freire, enfim, essas pessoas todas foram pessoas do meu relacionamento. Então, tinha uma pessoa que fazia divulgação dos livros de uma editora na PUC, e essa pessoa precisou ir embora, não é? E perguntou se eu queria ficar com aquela banca. E eu falei que sim, não é? E aí comecei o meu envolvimento com os livros. Já que eu gostava de ler, eu fiz o curso de Economia, e eu comecei vendendo o livro para os meus colegas de classe, porque, inclusive, ganhava algum percentual que me ajudava a pagar o curso da universidade. Agora, a Cortês, ela sempre se direcionou para a área de ciências humanas, né? É uma editora que trabalha muito com ensaios, nunca, pelo menos que eu tenha notícia, quis trabalhar com a literatura especificamente, com os romances, com ficções, né? Quer dizer, por que essa opção da Cortês? Eu acho que muito disso aí tem suas razões em função da própria PUC, que naquela oportunidade, como eu falei, era uma universidade politizada, e dali saíram as primeiras publicações da nossa editora, principalmente na área de educação, serviço social, essas duas áreas inicialmente, porque inclusive, como eu criei rapidamente, como eu era estudante, rapidamente eu criei boas relações com os professores, e aqueles professores naqueles anos 68, 69, 70, sabíamos que era a época da ditadura e havia uma censura muito grande. E os professores tinham dificuldade em bibliografia. Então houve conversa entre eu e essas pessoas para que começasse a publicar alguns livros, teses, inicialmente de mestrado e doutorado, que pudesse suprir esses títulos, essa bibliografia que não conseguia ser importada. E começou por aí o meu envolvimento também com as publicações. Mas isso foi uma coisa muito artesanal, porque na realidade eu não nasci livreiro, nem nasci editor, nem fui preparado, mas me dediquei de corpo e alma, achei que era importante e é importante, tanto é que eu estou nesta área e me julgo assim muito feliz por ter escolhido esse segmento que de alguma forma não, ajuda o país a crescer. Agora, trabalhar com livro num país como o Brasil é uma coisa meio complicada, né? Porque sempre se fala nisso, né? Quer dizer, o trabalho em si do editor, né? Quer dizer, como é que é feito isso? Porque é uma coisa muito intuitiva, você nunca sabe quando o livro vai dar certo ou não vai dar certo, enfim. Como é que é essa escolha, como é que é esse trabalho de edição mesmo? Inicialmente, normalmente os autores, no meu caso particular, eles tinham um compromisso comigo, porque eles sabiam que eu era um editor que estava, um editor iniciante, que não tinha experiência, e nós juntamos essa falta de bibliografia
com a minha infraestrutura pequena para publicar livro. Então existia, vamos dizer assim, uma honestidade de ambas as partes para que esses livros circulassem. Então eu tive dificuldade inicialmente, mas depois, à medida que as coisas mudaram, a editora foi crescendo, criando nome, saiu dos muros da universidade, da PUC, passou para outras universidades e assim por diante. A editora, a Cortez Editora, começou então a contratar pessoas em condições, com capacidade para fazer essas análises, essas avaliações, como hoje é feito. Quer dizer, existe uma equipe de leitores na editora que seleciona os títulos normalmente, é isso? Na nossa editora, nas áreas que nós atuamos, nós temos assessores editoriais, quer dizer, são pessoas altamente qualificadas e que com conselhos editoriais que funcionam. Na realidade, todos os materiais, todos os originais que chegam à nossa casa, eles passam por uma avaliação, não é? Quer dizer, só para você ter ideia, nós recebemos em torno de 600 originais por ano e podemos publicar 80. Então, é feita uma avaliação para ver, né, que livro será aprovado. Quer dizer, alguns que são devolvidos são muito bons, inclusive mereciam, mas a editora não tem estrutura. Enfim, falta uma série de coisas para que a gente publique. Não há como publicar 300 títulos, a Cortez não teria condições, não é? Não tem infraestrutura, nem financeira, nem, enfim, para fazer isso. Então, nós publicamos dentro daquele limite que nós temos, que são 80 títulos por ano, nessas 7 áreas. Uhum. A editora ela começa num período crítico do ponto de vista cultural, porque era um período de muita censura, de muita pressão, e que se estende aí por um bom tempo. Quer dizer, a editora sofreu algum tipo de pressão nesse sentido? Olha, para ser verdadeiro, não. Eu diria o seguinte, porque justamente a PUC foi interessante nesse aspecto, porque as outras editoras, de um modo geral, como havia censura e a repressão, aquela coisa toda, as pessoas tinham receio, vamos dizer assim. E nós, digamos assim, tivemos a coragem, né, junto com os professores, claro, de editar esses livros, que esses livros, eles contestavam aquela situação da época. E por isso que a Cortez, diria assim, sem modéstia, que é uma editora histórica, é o que falam, não é? Por ter tido a coragem ou a ousadia de publicar livros naquela época que outras editoras não publicavam. Pois vocês tiveram no catálogo, sei lá, o Paulo Freire, eu lembro que o Florestan Fernandes, eu acho que publicou Fernandes também, sim, Florestan Fernandes, sim. O Suplicy, mais recentemente. Suplicy ainda né? Suplicy ainda é. Quer dizer, eram pessoas, figuras, de certa forma, visadas pelo regime militar. E você próprio tinha sido caçado, sim, né? Sim. Pois quer dizer, tudo isso levou, depois houve um conhecimento geral das pessoas que passaram a me conhecer e sabia que eu tinha sido um homem que tinha tido esse problema político, de forma que pensaram na nossa editora, porque, veja, você não pode colocar um nome qualquer ao lado de Paulo Freire, ao lado de Florestan Fernandes. Quer dizer, a editora ela tem uma linha, enquanto eu for vivo, ela tem essa linha. Digamos assim, é uma editora progressista, tá certo? Os nossos livros, normalmente, eles tratam das questões cruciais do nosso país. As reflexões dos professores, dos pesquisadores, dos intelectuais. Inclusive, também publicamos de outros autores, como, por exemplo, o Boaventura de Souza Santos, que sempre está por aqui, não é? E muitos outros. Sociólogo português. Agora, a questão da distribuição do livro no país sempre foi uma questão crucial também. Porque o livro ele é editado em São Paulo, ele é vendido em São Paulo pelo mesmo preço que é vendido, sei lá, em Belém. Né? Quer dizer, tem todo o custo de transporte, tem essa coisa toda. Como é feita a distribuição? Esse é realmente o nó
da questão editorial no país hoje? Como se diz, na realidade o gargalo é a questão da distribuição. Mas certamente existem outros produtos que também devem ter, eu não saberia dizer. Mas no nosso caso, o livro, nós colocando preço fixo, porque achamos, quer dizer, inclusive no Senado, na Câmara de Deputados, um debate sobre essa questão do preço fixo, que eu acho que é importante, é interessante, porque o preço de São Paulo ou de Brasília é o mesmo preço de Belém do Pará, do Rio Grande do Norte ou Porto Alegre. Eu acho que é justo. Não é justo que a pessoa que está em Belém ou lá no sertão pague mais caro do que quem... Enfim, é mais ou menos por aí. É uma discussão muito longa isso, mas há muita dificuldade, porque inclusive o segmento livreiro é um segmento pobre. Quer dizer, as livrarias independentes. Hoje nós temos as grandes cadeias, não é? As lojas de superfície, que às vezes, por ser tão grande, impõem algumas coisas às editoras, mas enfim, isso é questão do capitalismo, não é? Isso é uma outra discussão, mas o importante são as livrarias independentes, as livrarias menores, como a nossa, por exemplo, que é uma livraria média, tá certo? E muitas outras, que o Brasil precisa de livraria. Precisa também, claro que são importantes as livrarias de superfície, as megas, mas também são muito importantes, aliás, não diria que são mais importantes, mas são fundamentais as livrarias pequenas, para ter nos municípios, não é? Eu li uma reportagem faz uns 20 anos, por exemplo, na Alemanha, havia uma cidade lá que tinha 5.000 habitantes, qualquer coisa assim, fundaram, enfim, a cidade cresceu e houve um movimento da cidade para colocar um livreiro, certo? Porque não tinha um livreiro na cidade. Quer dizer, olha só como é que as pessoas pensam, não é? Tá certo? E nós sabemos que a leitura, o livro, ele é um suporte fundamental para a transmissão de conhecimento. Sabemos disso, você tem uma boa biblioteca, como o tio Mindley, que frequentou a nossa livraria. Enfim, tudo isso é muito importante, mas é necessário que o Brasil, que todos nós, brasileiros, nos conscientizarmos de que não podemos deixar com que a juventude, as crianças, os jovens, ou mesmo os adultos hoje que trabalham na educação de jovens e adultos, deixem de ler, porque é ele, o livro, a leitura, que nos eleva, não é? Então é por aí. Agora, uma outra questão que também é muito comum nessa discussão sobre o processo editorial no Brasil, é uma editora cultural, né? É uma editora de cunho cultural. Quer dizer, como é que vocês, mais ou menos, medeiam essa questão de fazer uma indústria cultural, mas que ela, ao mesmo tempo, seja lucrativa? Né? Quer dizer, como é que dá para conciliar essas duas questões? Veja o seguinte, primeiramente, para algumas pessoas, o livro é um artigo de necessidade. Para outras, nem tanto, não é? Depois, no âmbito seguinte, o livro não pode ser tão caro que não venda nenhum. Quer dizer, a editora poderia até enricar se um livro desse, que custa hoje R$30, fosse 60. Nem também pode ser tão baixo, em vez de 30 ser 15, porque nos dois casos a Cortês não sobreviveria. Nem com 60 porque não venderia nada, nem com 30 porque venderia tudo e também quebrava a empresa. Então, há um preço médio em função de quê? Em função do papel, em função das gráficas, em função de tudo isso. E depois é o seguinte, a editora é uma empresa muito especializada. As pessoas que trabalham numa editora, que leem, que fazem revisões, são pessoas altamente qualificadas e que ganham bem, precisam ganhar, não é? Tá certo? Então, é importante que se diga isso. O livro, por trás do livro existe N insumos que as pessoas nem imaginam. Eu estou pensando, brevemente, em dividir um pouco com as pessoas, principalmente com estudantes, professores, enfim, sobre a questão da leitura, o livro, o editor, para explicar, porque as pessoas não têm muita noção do que seja um livro,
do que está por trás disso, do sacrifício, não diria do sacrifício, mas do tempo que leva alguém para escrever um livro. Não é? Quanto tempo, às vezes 1 ano, 5, 10, não é? Para escrever um livro, pensando, refletindo, pesquisando. Enfim, aí nesse livro nós temos 4 anos de pesquisa, não é? Então imagine, é muita coisa, não é? Tá certo? São horas que você não deixa de ver com a sua família e assim por diante, né? Uma amiga minha que diz assim, quanta praia, né? Que a gente deixa de ir para ficar lendo, né? E o Humberto Eco disse que é uma coisa interessante, porque foi criado há 500 anos o livro, pouco mais de 500 anos, e até hoje não perdeu sua atualidade, então é uma tecnologia perfeita. Sim, claro, né? claro. Cortez, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Muito obrigado, agradeço a você, Maurício, e muito obrigado, quer dizer, estou à disposição, qualquer coisa, fico muito feliz, porque inclusive a TV Senado, sabemos que as TVs públicas hoje, elas estão tendo uma grande penetração na sociedade. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que bebo bastante dos programas que vocês fazem, muito interessante. Muito obrigado. Tá, obrigado a você. Os mistérios da crônica, os mistérios de Clarice. É impossível entender o que faz uma crônica de qualidade, tanto quanto nunca se chega ao cerne do coração de Clarice Lispector. Ela escreveu romances densos, mas deitou leveza nos textos escritos para jornal. O lançamento do livro De Amor e Amizade, Crônicas para Jovens, de Clarice Lispector, pela Rocco, desvenda mais um tanto desta mulher complexa. No texto que abre o livro, ela anuncia: vendo para vocês, com o maior prazer, uma certa parte de minha alma, a parte de conversa de sábado. Clarice era uma escritora em estágio pleno, cercava-se de densidade para conversar com os leitores de seus romances, mas deitava lirismo quando falava para a alma comum das ruas, os leitores de jornais. Neste volume de crônicas está o lirismo e a sabedoria de uma mulher que conhecia os caminhos do riso e descobria a vida que transitava ao seu lado. Assim desenvolveu um texto capaz de encantar pela segurança de suas verdades, pela qualidade de cada palavra escolhida. Há lirismo, é certo, mas, sobretudo, há em cada página um olhar real e complacente sobre a vida. A crônica, com toda a sua grandeza, é capaz de esconder entre seus cultores verdadeiros mestres, muitos esquecidos pelo tempo. É o caso de Álvaro Moreira, popularíssimo na primeira metade do século XX, hoje abriga apenas a prateleira dos sebos. A edição de Melhores Crônicas de Álvaro Moreira, também pela Global, vem em boa hora, a hora de resgatar um texto límpido, belo e que esbanja a atualidade. Álvaro foi ainda poeta, teatrólogo e memorialista, mas depois de sua morte em 1964, foi aos poucos sendo esquecido. O ressurgimento com este volume de crônicas traz à tona a modernidade de seu lirismo, que certamente influenciou o poeta Mário Quintana e o cronista Rubem Braga. Álvaro sonha com danças em Copacabana, protesta contra nosso francesismo, reflete sobre a vida, mas, sobretudo, olha para um mundo ainda ingênuo, um mundo em formação, base de todas as nossas dores contemporâneas. Fala, enfim, do Brasil. O lirismo nunca de fato nos abandonou, ensinam Clarice Lispector no livro De Amor e Amizade e Álvaro Moreira no volume Melhores Crônicas. O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.